Que a paz de Cristo esteja com todos, irmão Paulo Machado, canal Sobrevivendo na Tribulação. A palavra que vai ser ministrada hoje, ela começa em Jeremias capítulo 17, versículo 5, onde diz assim, eu vou ler ela na versão King James. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Quando olhamos essa palavra, imediatamente pensamos, puxa, então não podemos confiar em ninguém, não podemos confiar no ser humano, porque nós nos tornaremos malditos. Mas a palavra não traz esse sentido. O sentido aqui é de que não se obterá sucesso quando depositamos a nossa confiança, esperança nos seres humanos. Tanto que depois que ele diz, maldito é o homem que confia nos homens, ele completa, ele diz assim, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação. Toda vez que se tu coloca em condição de achar no ser humano a sua motivação, tu vai se decepcionar. Porque o ser humano é falho. O ser humano ele não consegue manter tratos nem contratos. Não consegue manter alianças por causa da falibilidade do seu caráter. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5, 37, diz assim, Mateus 5, versículo 37, o próprio Senhor Jesus dizendo, seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não, o que passar disso vem do maligno. O próprio Senhor Jesus, reconhecendo como era o caráter do ser humano, ele está ensinando aqui, olha, vocês quando disserem alguma coisa afirmativa, seja afirmativa. Mantenha o que tu falou, não muda. Quando você falar algo negativo, negando, dizendo não, é não, não muda isso. E nós encontramos no ser humano esse tipo de falha. E o Senhor não quer que seja assim. Todos nós, não existe nenhum ser humano na face da Terra, nós temos 3 necessidades primordiais. Todos nós temos, ninguém consegue escapar disso. Não quer dizer que tenhamos que mantê-la essas necessidades ou buscar a satisfação dessas necessidades, mas todos nós temos as 3 necessidades primordiais. A primeira dela é a necessidade de reconhecimento. O que é essa necessidade de reconhecimento? É a necessidade de reconhecimento de cargo, de benfeitoria, de título. Queremos ser reconhecidos pela nossa posição social ou política, não é mesmo? Queremos ser reconhecidos pelas benfeitorias que fazemos, né? A única coisa que a gente não quer ser reconhecido é pelos erros, pelas atitudes erradas. Aí ninguém quer ser reconhecido. Eu vou mostrar na palavra de Deus como essa primeira necessidade ela é encontrada na própria palavra de Deus. Mateus capítulo 23, o Senhor Jesus falando a respeito dos mestres da lei, ele diz assim, do versículo 1 em diante. Então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos, os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Agora o Senhor começa a descer a lenha aqui, olha, presta atenção. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que realizo tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças, de serem pelas pessoas chamados rabi. Viu? A necessidade de reconhecimento. Todos nós temos essa necessidade. Se você for se autoanalisar, você vai ver que essa necessidade ela é muito real na sua vida.
E você vai dizer, puxa, irmão Paulo, e agora? O que eu faço? Calma que você vai ver. Qual é a segunda necessidade, irmão Paulo? A necessidade de aprovação. Todos nós temos a necessidade de aprovação. Quer você queira, quer não queira, todos nós temos a necessidade de aprovação. E aprovar o quê? Aprovar nossas ideias, aprovar nossos conceitos, os nossos preconceitos, as nossas atitudes. Todo ser humano busca isso. Aprovar as ideias, ou seja, aquilo que você defende, você quer que as pessoas aprovem isso. Os conceitos, sabe a diferença entre conceito e preconceitos? Conceitos é aquilo que você já tem formado. Você analisou, verificou, pesou todas os pós e os contras e você formou um conceito. O preconceito é algo mais urgente, em que você não faz essa análise e você muitas vezes pressupõe aquilo. E você busca aprovação das atitudes também. Eu vou mostrar na Bíblia o que está escrito. Em Mateus capítulo 11, versículo 16 e 17, está escrito assim, o Senhor Jesus falando: Mas a quem hei de comparar esta geração? São como crianças que, sentadas nas praças do mercado, ficam gritando umas às outras. Nós vos tocamos músicas de casamento, mas vós não dançastes. Entoamos lamentos fúnebres e não pranteastes. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo a respeito da geração que nós estamos. É a geração que não gosta de ser contrariada. Ele usa essa parábola das crianças, as crianças dizendo umas outras: nós trocamos música aí, vocês não dançaram, vocês têm que dançar. Vocês têm que aprovar o que nós estamos fazendo. Nós cantamos música, lamentos fúnebres, vocês não choraram, vocês têm que chorar. Vocês têm que concordar, vocês têm que aprovar o que nós estamos fazendo. É isso que quer dizer essa parábola aqui. E é essa a segunda necessidade do ser humano, a necessidade de aprovação. Todos nós buscamos isso, ser aprovados naquilo que nós defendemos. E a terceira necessidade primordial, a necessidade de aceitação. Todos nós temos essa necessidade de aceitação. Quer você queira, quer não. Mas qual é essa necessidade? É a necessidade de pertencer a um grupo, a uma comunidade, pertencer a um ajuntamento. Você vai dizer assim, puxa, eu queria ser tão bem aceito no grupo do colégio, na minha sala de aula, e eu faço de tudo para que eles me aceitem bem. Ou no trabalho, puxa, eu queria tanto que todos me aceitassem bem, né? Essa necessidade todos nós temos. Não adianta dizer que não temos. E eu vou mostrar na palavra de Deus essa questão. Está lá em Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 60 em diante, está escrito assim, ó. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura é essa declaração, quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu-os: isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? É o Espírito quem dá vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Entretanto, existe alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o iria trair. Ele continuou: é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou aos 12: vós também desejais ir embora? Viu? Necessidade de aceitação. A partir do momento que apertou o cinto, a partir do momento que a palavra já não foi boa, muitos discípulos, já chegou para mim, aqui já não serve mais. Ou seja, por que eles se juntaram antes? Porque a necessidade de aceitação.
Ficaram sabendo, olha, tem um judeu que anda fazendo milagres e tem muitos que estão seguindo. Eu quero pertencer a isso, eu tenho que pertencer a algum grupo social. Mas a partir do momento que apertou, não quero mais. Aí voltaram atrás. Então são as 3 necessidades primordiais que todo ser humano tem. Deus nos orienta a não ser egoístas. Porque quando não encontramos isso nas pessoas, a gente se decepciona. E o Senhor quer que a gente não seja egoísta. O que é um egoísta? É egoísta aquele que busca para si próprio e para mais ninguém a satisfação daquilo que ele deseja. Filipenses capítulo 2, está escrito assim, ó. Filipenses capítulo 2. Olha o que está escrito aqui. A partir do versículo 3 e 4. Nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Olha como é forte isso. A palavra de Deus está dizendo que tudo que tu for fazer, tu não faz por vaidade. Para que todos vejam como eu sou uma pessoa boa, como eu sou uma pessoa disponível. Tu não faça dessa forma. Nem por rivalidade. Não. Peraí, aquela pessoa está fazendo, eu vou fazer melhor aqui para todos olharem para mim e não olharem para ele. Né? Ele está dizendo, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Ou seja, nada de egoísmo. Cada um zele não apenas seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. É difícil isso? É muito difícil. Você tem que entender uma coisa. Quando nós encontramos a satisfação dessas 3 necessidades primordiais no ambiente, nos seres humanos, a gente se sente seguro. Quando nós não encontramos, a gente se sente totalmente inseguro. Isso se aplica até mesmo na família. O marido e a esposa buscam isso um no outro. A partir do momento que não encontra mais, ele se sente inseguro. Necessidade de reconhecimento, aprovação e aceitação. Então, qual é a solução, irmão Paulo? A solução existe, mas é difícil. Mas ela existe. Está em Efésios. Abra sua Bíblia. Em Efésios, capítulo 4. Versículo 11 em diante. Olha o que está escrito assim. Ó. Presta atenção. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora que vem a solução. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Presta atenção na solução. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá, nem para lá. Perdão. E pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça de Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. É aqui. É crescermos, como está dizendo aqui, nos tornarmos maduros. Agora, isso é fácil? Não é fácil. É extremamente difícil, mas não é impossível. Só tem que ser iniciado, tem que começar. É isso que Deus quer, que nós venhamos a crescer. Pode ver como a palavra diz, para que a gente não seja mais imaturo, não seja mais criança. Mas vá crescendo, vai se tornando maduro, até chegarmos a, como diz a palavra aqui, a plenitude do conhecimento de Deus. É da noite para o dia que isso vai acontecer? Claro que não. Claro que não. Mas é um processo que tem que ser iniciado. Você tem que iniciar isso. Quando você começar a iniciar isso, eu posso te dar assim, um prazo. Vamos botar um prazo, sei lá, de 30 dias. Em 30 dias eu vou já estar
atingindo o nível que exige aqui a palavra de Deus? Não. Eu duvido. Eu faço um desafio. Quem é que em 30 dias consegue colocar isso em prática? Não consegue. Tu vai ali, digamos, os primeiros 15 dias, daqui a pouquinho a pessoa faz alguma coisa, tu se decepciona com a pessoa, e aí tu se chateia, tu vai pensar até, não tem jeito, não dá. Isso é o processo, mas tem que ser iniciado. Você tem que buscar esse amadurecimento, como diz a palavra de Deus. Então, o motivo pelo qual a gente se decepciona com as pessoas, se entristece, muitas vezes fica com raiva, muitas vezes fica, não quero mais saber dessa pessoa na minha vida, não quero mais saber dessa pessoa na minha frente, é porque nós depositamos nos seres humanos, buscamos nos seres humanos a plenitude do cumprimento das 3 necessidades primordiais que todo ser humano tem. Necessidade de reconhecimento, aprovação e aceitação. Que essa palavra sirva para lhe conduzir em amor, em espírito, que você venha crescer e ser um verdadeiro cristão, amadurecido. Isso é nada mais, nada menos do que o Espírito de Deus falando aos nossos corações. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.